Oi, gente, muito bom dia. Chegue mais. Sejam bem-vindos aqui a Ed, sejam bem-vindos aqui no canal, gente. E hoje a gente tem mais coisa para mostrar para vocês, para falar para vocês. Eu espero que vocês gostem. Vou dar 5 dicas de cultivo para vocês. Se você gostar aí, tá? Das dicas, deixa aquele like para mim. Faz aqui um comentário aqui bem legal. Que a gente gosta de ver os comentários de vocês e eu fico muito feliz mesmo de ver as meninas aí, né? Que muitas delas tira mesmo um tempinho para poder falar com a gente, né? Fazendo aqueles textos bem legal. Meu muito obrigada mesmo, viu? Um beijão no coração de vocês. Que Deus tenha abençoado muito, muito, muito a vida de vocês aí, né? Em nome de Jesus. Tá bom? Então, gente, a primeira dica de cultivo que eu vou dar para vocês, gente, é sobre a luminosidade, tá? Agora ainda o sol não saiu, mas já tá falando ali que vai ser um sol legal hoje aqui, né? Então eu tô gravando aqui antes do sol aparecer, né? Porque às vezes dá aqueles reflexos e a gente não consegue ver legal, né? Então, gente, a luminosidade para as suas suculentas. Isso é um fator, olha, as 5 dicas que eu vou te dar aqui, eu acredito que são as mais importantes, assim, que eu mudei aqui no meu cultivo, tá? E que eu obtive resultado, né? Quando eu comecei a cultivar, eu não digo quando, porque eu já tenho algum tempo que eu cultivo. Eu só não tinha a mesma quantidade de suculentas que eu tenho hoje, né? Então, quando eu tinha um pouquinho, então você deixava num cantinho e dava certo, né, gente? Também não cuidava da mesma forma que eu cuido hoje. Então, como eram poucas e eram aquelas mais fáceis, né? As calanques, que praticamente não dá trabalho, né? É, é, algo, é mais as calanques mesmo, né? Que a gente tinha no comecinho. Tem algumas assim que tem uns cedos também. Então, eram suculentas que praticamente, né, não me dava trabalho. Eu nem tinha muito assim, sabe? É, muito conhecimento, não. Eu tratava elas como se fosse planta normal, usava substrato, no caso, né, usava terra comum e, e as raízes ficavam daquele jeito. O que sobreviveu, aguentou, ficou, né, nesse meio tempo. Então, é uma coisa assim que eu vou falar pra vocês que muda bastante depois que você aprende um pouco. Igual tem meninas que falam que as dicas valem muito e vale mesmo, gente, vale mesmo, porque depois que eu apliquei as dicas que eu vou falar pra vocês aqui, o meu cultivo mudou radicalmente. Quando eu comecei aqui o canal, é lógico, antes de eu começar o canal, eu não tinha tantas equevérias, né? Não tinha tanto de equevéria. Tinha uma ou outra, mas era muito poucas mesmo. E aí, quando eu resolvi, né, montar o canal, eu comecei a adquirir. Só que eu ia no gardo, eu ficava meio assim com o pé atrás, sabe? Porque às vezes a gente vê as pessoas, né, falando e dá um medo, dá um medo, dá um medo de cuidar. Mas na verdade não é que a suculenta é problemática. Às vezes é o ambiente onde a gente coloca, né? Não coloca com uma boa luminosidade, então ela não vai. Uma equevéria, para ela dar certo, ela tem que ter no mínimo aí umas 4 horinhas de sol direto por dia. Verdade, gente, verdade. Eu falo isso porque eu fiz isso aqui em casa e deu certo, tá? Então não é coisa assim, ai, chatice, todo dia a mesma coisa, não é não. É porque, tipo assim, se você quer cultivar, quer ter aí um cultivo bem sucedido, não faz essas 5 coisinhas que a gente vai falar aqui pra você, que vai dar certo, tá? Então ter mais ou menos de 4 a 6 horas direto de sol, essas equivérias aqui, tá vendo? Essas suculentas. Na verdade, todas essas dessa bancada aqui tá tomando mais do que isso, tá? Então você já vê, né, que dá certo, olha. Essas daqui, ó, mostrei pra vocês faz pouco tempo, ao tanto que já cresceu. E não tem adubação, tá, gente? Até agora não coloquei adubação, tá vendo? Essa daqui também, ó, a Gilva, tá muito bonita. Só mesmo juntei aqui, ó, e tá crescendo bem também. É a cristata, ó. Então, tipo assim, muitas vezes é só o substrato mesmo. A luminosidade correta, tá? Mas aqui, ó, você ter para as equevérias ou para essas suculentas, né?
as agavoides, essas mais gordinhas assim, ó, que são suculentas de sol, né? Dá essa quantidade de sol por dia, de 4 a 6 horas direto de sol, é muito, muito importante mesmo, tá? Então, se você conseguir fazer isso aí, com certeza, né, junto com outros fatores que eu vou te falar aqui agora, você vai ter um cultivo bem sucedido. Mas aí você se pergunta, como que eu vou saber, né, quais são as minhas suculentas de sol? Para eu ter essa, né, para eu ter essa certeza quando eu vou adquirir. Olha, gente, é bem natural mesmo quando você vai adquirir as suas suculentas. Muitas vezes tem aquelas, né, de sombra que a gente está acostumado a ver aí nas casas. Muitas pessoas fazem arranjos com ela e colocam dentro de casa. Elas aguentam bem, né, ficar dentro de casa. Se ela ficar num lugar escuro, ficam estioladas. Mas a melhor coisa para você perceber se uma suculenta é de sol ou de sombra é a coloração. É a coloração, gente. Quando você vê uma suculenta, né, com um pouquinho mais de colorido assim, tá vendo? Olha, aí você já percebe que ela é uma suculenta de sol, tá? No caso dessas daqui, tá vendo que praticamente não tem coloração. Elas têm coloração porque tá, né, tá estressada, tá tomando um sol, então aí ela... Mas se você for comprar num garden, ela vai estar bem branquinha mesmo, praticamente não tem coloração. Mas aí você já tira, que é uma suculenta cheia de pruína. Então aí você já sabe que essa pruína aí já é uma suculenta também de sol, porque a pruína já é um indicativo de que ela é uma suculenta de sol, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, essa opalina aqui, ó, tá vendo? Se você for comprar ela menorzinha, sabe? Num potinho 6, ela não vai nem tá com essa coloração que tá aqui do lado, tá vendo? Então você vai falar, ah, será que é de sol? Olha, mas tem a pruína aqui, ó, tá? E também você vai trazer para casa, vai fazer uma boa adaptação, né? Faz uma adaptação em meia sombra, só tomando o solzinho da manhã, porque quando você compra no garden, você precisa fazer uma adaptação, né? Se ela não tiver assim estressadinha, tomando esse solzinho, então você precisa fazer uma boa adaptação para que ela não venha a queimar, né, gente? Então, a primeira dica aí é uma boa luminosidade, tá? A segunda, e que é também, eu acredito que seja fundamental para a saúde, tá, da sua suculenta, é o substrato, gente. Substrato. Já ouvi muitas pessoas falando bem assim, ai, uso qualquer coisa. Eu já usei qualquer coisa há muito tempo. Tem algumas suculentas mais fáceis que eu ando tirando aqui do vaso, que eu ainda tinha aquele substrato mais simples, né? Que era só o substrato puro, que eu já falei várias vezes aqui pra vocês, qual que eu uso, né? Então, eu usava ele puro. Mas, eu vou falar uma coisa, é bom, as plantas ficam bem, fica. Só que as raízes não prosperam, tá? Porque é um substrato pesado. Então, foi ficar melhor depois que eu comecei a colocar uma casquinha de arroz, comecei a colocar um carvãozinho dentro. Então, o substrato é bom sim, tá? É ótimo. Só que se você acrescentar essas coisas, casquinha de arroz, um carvãozinho, tá? Se você mora em um lugar onde não vende essas casquinhas de arroz, que hoje a internet você consegue comprar também, não tem, eles entregam em qualquer lugar do Brasil, né? Então, dá para comprar. Mas se você não tiver, usa o carvão, que o carvão é ótimo, é um excelente fungicida, né? Ajuda na drenagem, então ele absorve a água mais rápido. Então quando você rega, não fica encharcado. Então é ótimo, gente. Então, se você tem costume aí de usar, eu uso isso, uso aquilo, coloca um carvãozinho no meio aí do seu substrato, porque vai te ajudar muito, tá? E a casquinha de arroz também, porque também são componentes que ajudam na drenagem, tá? Se você tiver acesso à perlita, também é muito bom. Eu gosto também, tá? Só que eu só não compro tanto por causa do preço mesmo, tá? Mas eu ainda, de vez em quando, eu ainda pego um pouquinho, ainda compro um pouquinho, tá bom? Então é isso. O substrato, gente, é um outro fator muito importante, tá? O tamanho do vaso, gente, é muito importante, tá? Uma suculenta dessa aqui, ó, já tive dessa suculenta antes e aí perdi
por causa do vaso, tá, gente? Era uma rega da mesma forma que eu faço hoje, só que o vaso muito grande para a suculenta, tá? Então, tipo assim, você pega uma suculenta dessa, tá vendo que ela tá no tamanho do vaso certinho. Tá precisando trocar? Tá e não tá, né? Eu gosto de trocar quando ela já tá, sabe, passando do vaso. Assim como eu fiz com a minha Hércules, já tava passando do vaso. Então aí já tava na hora de trocar. Essa daqui ainda aguenta aí, gente, olha, até ela ficar um pouquinho mais, ela ainda cresce um pouquinho mais aqui nesse vaso, tá? E como a gente tá no período de inverno, que a gente também não rega tanto, então já é um indicativo também para você segurar mais aí ela no vasinho, porque aí você não precisa ficar, né, tomando conta daquela rega com mais jeitinho, né? Porque se você coloca num vaso maior aqui, aí você vai ter que prestar mais atenção na rega. Agora num vaso curtinho desse, ó, vasinho 11, ó, então você vai continuar regando normalmente como você já estava regando, tá? Por quê? Se você coloca uma suculenta dessa, digamos aqui, essa suculenta tá no pote 11. Se eu coloco no pote 18, gente, já é muito mais substrato para que ela dê conta. É muito mais alimento do que o que ela precisa, tá bom? Então, geralmente a gente troca, né, 2 dedinhos, né? Vai do pote 11, vai pro pote 14, porque são 2 dedinhos a mais. Não é viável você pegar uma suculenta tão pequenininha como essa, tá vendo? Aqui tem um dedinho, tá vendo? Ó, um dedinho de diferença. Se você pega uma suculenta tão pequenininha como essa e coloca no potão, digamos aqui tá no pote mais ou menos um pote, quase um pote 6, né? Um pouquinho menor, né? Que aqui é um potinho de doce de leite, né? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. É um potinho assim de doce de leite. Então, se você pega um potinho desse e coloca já direto no pote 18, você imagina essa suculenta, vai ficar sambando lá dentro, né? De tão pequenininha que é. Então, não é viável você fazer isso, porque você vai estar dando alimento mais do que sua planta precisa, tá? Então, tem que prestar atenção nisso, porque também, quando você vai regar essa planta, você vai colocar muita água e ela vai ficar com muita água para ela poder absorver. Então, já é um indicativo também para que você preste atenção nisso, tá? Porque vaso grande, vaso pequeno, seca mais rápido. Vaso grande seca mais devagar. Então, uma suculenta pequena no vaso grande pode te trazer problemas, tá bom? Então, eu espero que você... Nossas dicas. E o vaso também, falei de vaso, né? Então, o vaso também, gente, falamos do tamanho do vaso, do tipo de vaso. Que tipo de vaso? Ah, o barro. Aí você vai colocar suas suculentas. O vaso de barro, nem todas as suculentas vai com ele. É lógico que vai sim, se você tiver aquele, né, aquele tempo para você poder fazer a adaptação. Porque tem algumas suculentas que elas, né, elas demoram de se adaptar e tem umas que não se adaptam. Aqui comigo, essa daqui, ó, essa é a Punita, gente. Era no vasinho de barro. Eu quase perdi. Ela tava ficando cada vez mais feia, perdendo todas as folhinhas de baixo. E eu regava e essa planta ficava sempre molinha. Troquei de vasinho, coloquei no vasinho de plástico, não tive mais problemas. Inclusive, ó, ela já tá me dando bebê. Tá vendo o bebezinho lá? Então, ela aqui hoje, eu já sei que ela gosta mais de um vasinho de barro, de plástico. Então, e tem algumas outras, gente, que a gente vai observando que eu cultivo tanto no vaso de barro quanto no vaso de plástico e eu não tenho problema nenhum. Que é o caso desse daqui, ó, tá vendo? Esse daqui que eu mostrei pra vocês a semana passada. Olha só, as gorduras dele, tá gordinha aqui. E aqui no vasinho de barro, ó, da mesma forma. Então, são assim, a gente vai colocando, vai dando certo, ótimo. Então, são poucos vasos de barro que eu tenho aqui, né? Mas, assim, todas que estão aqui, inclusive eu falei que eu ia trocar do Dark Vader e até agora não troquei, né? Para um vaso de plástico, mas tá dando certo ali ainda, né? Não tá aquela coisa ainda que eu preciso sair correndo para trocar, né? Eu fico sempre observando isso, tá? Se ela tá pedindo muita água, aí eu já fico de olho, né? Porque se você tem um vaso de barro, por mais que você tenha um vaso de barro, mas também ficar toda hora regando, porque a suculenta tá desidratada, o mais fácil é você trocar de vaso mesmo. Troca por um vaso de plástico, que aí ela não vai pedir tanta água, tá bom?
Então, como você pode ver, o tamanho do vaso também é bem importante, tá? Para um bom cultivo, tá? Então, aí a gente tem a luminosidade, né? Substrato, tamanho do vaso, saber, né, se sua suculenta é de sol pleno ou de sombra, para que você possa dar uma qualidade melhor, né, de vida para ela, porque se você coloca uma suculenta de sombra no sol pleno, a tendência dela é morrer, porque ela não aguenta. E se você coloca uma suculenta de sol pleno na sombra, né, a tendência dela é ficar bem mirradinha, não desenvolver, porque ela necessita de sol, tá bom? E a quinta e última dica, gente, essa é essa é a mais terrível. Essa é aquela que é um conselho mais, né? É você adquirir somente o que você pode cuidar, porque o que a gente vê muitas vezes ou a mesma gente, né? A gente vai adquirindo, vou falar de mim, né? A gente vai adquirindo, e são muitas e dão trabalho, tá? Não fique pensando que a gente não tem trabalho, porque parece muito fácil, né? Chegar aqui e cuidar de um tantão desse de suculenta. E tem muito mais, viu? Tem uma outra parte ali que a gente já tá cultivando para vendas, tá? Que tem muito mais. Então, tipo assim, tem dia que eu fico o dia inteiro aqui. E a gente não faz só isso, né? A gente trabalha fazendo outras coisas também. Então, tem hora que é complicadinho. Então, a gente comprar o que a gente pode cuidar é a melhor coisa, tá? Porque a gente vai ter uma saúde mental melhor. Porque a gente que gosta das suculentas, a gente não vai querer ver, né, elas precisando de cuidados e a gente não podendo cuidar. Então, é bem importante essa parte. Você trazer para casa aquelas que você pode dar a luminosidade correta, né? Você trazer para casa aquelas que você pode cuidar, não porque é bonita, ou porque você gostou, ou porque é só uma plantinha, tá? Porque a gente pega um carinho tão grande por essas menininhas que a gente gosta bastante, então aí a gente cuida bem, tem que saber cuidar bem legalzinho mesmo, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais algumas dicas, deixa aqui. As meninas pediu para ficar dando uma volta assim, né, para ficar vendo mais. Então aqui, ó, gente, tem bastante espaço aqui ainda para pegar muitas suculentas. Tem lá o espaço que eu cuido lá no tempo. Tem lá atrás, né, em cima da garagem, onde eu tô replantando, né, fazendo umas mudinhas para venda. Então tem todo esse espaço. As mudinhas para venda, gente, se alguém quiser, né, o catálogo, eu vou deixar o número daqui na tela, ou mesmo aqui na descrição, aqui embaixo, tá? O meu número comercial. Se alguém quiser dar uma olhadinha no catálogo, é só entrar em contato comigo nesse número comercial, tá bom? Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua vida, sua família, tá bom? Tchau, tchau!